com a preciosa paz do Senhor. Amém. Estou grato a Deus por essa oportunidade que o Senhor nosso Deus nos faculta deixar aqui esta noite. Estou muito alegre de deixar aqui hoje. Quero agradecer o convite pelo pastor Felipe, meu amigo. Amém? Desde a primeira vez aqui que eu aprendi a amar. Pela sua humildade, continua assim. Deus vai te abençoar poderosamente nessa humildade. Deus opera nos humildes. Amém? Até agradecer Deus pela oportunidade que nos dá hoje. Amém, irmão? Davi diz: da honra que tem honra. Amém? Eu quero ler aqui a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 7, e o versículo de número 5 por diante. Eu estava com outra mensagem na mente, mas Deus colocou essa mensagem para eu entregar hoje, um pouco de minutos, prometo que vou falar aos irmãos. Amém? 1 Samuel, capítulo de número 7, e o versículo de número 5 por diante. Amém? Eu vou ler, depois vocês meditam nessa palavra. Na medida que eu vou pregando, vocês vão se alimentando. Amém? Diz assim: e Samuel disse: congregados todos, ó Israel, em Mispa, e eu orarei por vós ao Senhor. E eles se reuniram em Mispa, e tiraram água, derramaram diante do Senhor, e jejuaram naquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. E quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam reunidos em Mispa, e os senhores dos filisteus subiram contra Israel, e quando os filhos de Israel ouviram aquilo, ficaram com o temor dos filisteus. E os filhos de Israel disseram a Samuel: não cessa de clamar por nós ao nosso Deus, para que ele nos salve, nos livre como queira, da mão dos filisteus. E Samuel tomou o cordeiro ali mamando, ofereceu como oferta queimada inteiramente ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor ouviu. Enquanto Samuel oferecia a oferta queimada, os filisteus se aproximaram para pelejar contra Israel. Porém o Senhor trovejou com um grande trovão naquele dia sobre os filisteus, e os desbateu eles, e foram feridos diante de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os fizeram até chegar abaixo de Betecá. Então Samuel pegou uma pedra e colocou entre Mispa e Sim, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui o Senhor nos socorreu. O eu até aqui o Senhor nos ajudou. E assim os filisteus foram subjugados, e eles não entraram mais no tempo de Israel. E a mão do Senhor esteve com os filisteus, todos os dias de Samuel. E as cidades e os filisteus havia tomado, as cidades dos filisteus havia tomado de Israel foram restituídas, ou restauradas, como queira, a Israel, desde Hebron até Gate, os seus termos Israel libertou, e seus termos Israel libertou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Amém? Amém. Podem sentar, queridos, em nome de Jesus. Nós acabamos de ler um texto que fala sobre oração. Amém? É como eu disse, eu ia pegar outra mensagem. Eu ia falar sobre Mateus 5, mas eu disse: não, fale
sobre oração. O pastor passou por aqui, que me antecedeu, falou sobre oração. Oração, irmão, é fundamental na vida do crente. A oração é a chave que ela dispensa dos céus. E a Bíblia diz que Samuel diz: governávamos com Israel em Mispa. Mispa, meus queridos irmãos e irmãs, é uma figura do tabernáculo. Mispa foi um lugar onde a Bíblia diz que o povo de Israel congregaram e se reuniram naquele lugar. Mispa era um lugar onde os filhos de Israel se congregavam no tempo de calamidade. Você vê que aqui, quando a Bíblia diz que quando eles congregaram, quando eles chegaram e reuniram em Mispa e tiraram a água diante do Senhor, jejuaram naquele dia. E ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quatro coisas fundamentais para receber a vitória de Deus. Olha, queridos, não podemos sair de Mispa. Porque Mispa, no sentido aqui, é tabernáculo, é igreja de Deus. Aí diz: a minha casa é chamada casa de oração. Mas, meus irmãos e irmãs, Deus quer ver essas coisas. Eles derramaram água, eles jejuaram e confessaram os seus pecados. Quatro condições para receber a bênção de Deus. A bênção é condicional. Você recebe se quiser. Se quiseres, se apegares. Amém? Se abrires, Deus quer nos abençoar, mas é preciso fazer essas coisas. Você lê, quando você lê em Lucas capítulo 7, e o versículo 14, aí na memória, diz: se o meu povo se humilhar, orar e se converter dos seus pecados, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Veja. Desse jeito, glória. É preciso orar, é preciso se humilhar, é preciso confessar. Veja que aqui Samuel, ele não era pecador, mas ele disse: nós pecamos. Mesma coisa de Neemias. Quando os muros foram derrubados, as portas eram queimadas, ele disse: pecamos contra ti, Senhor. Veja, ele não tinha pecado, irmão. Era um povo que tinha pecado, era um povo que tinha essa maldade de Deus. Mas aqui eles confessaram. Aqui eles primeiro, temos que orar. Segundo, temos que jejuar. Terceiro, temos que, irmão, se humilharmos. Aleluia! E quarto, pedimos perdão dos nossos falhas e nossas fraquezas. Ninguém superou, não existe crente super-homem. E quem pensar que é alguma coisa não pode fazer a mesma coisa, é estar falando mal de Deus. Porque todos nós precisamos e necessitamos da misericórdia de Deus. Eu não estou aqui, irmão, porque eu quero. O pastor Felipe não porque ele quer, não. Se nós estamos passando, não, o Senhor nos dá. É a misericórdia de Deus. Eu cheguei onde cheguei, fui pela misericórdia. Não foi pelos meus caprichos, ou porque eu mereci, não, Senhor, não, Senhor, porque Deus é misericordioso. E ele disse que agora o povo já está congregando ali, irmão. Mas acontece uma coisa: se você não pesca o bendito, presta atenção, você vai ver que a Bíblia diz que os filhos de Israel disseram: Samuel, não cesse de orar por nós. Glória. E que me chama a atenção aqui, meus queridos, que quando os filisteus ouviram que os filisteus estavam reunidos em Mispa, os senhores dos filisteus, a Bíblia diz que eles subiram contra Israel. Veja, irmão, eu quero dizer nesta noite que os filisteus aqui é o filho do diabo. Ele não quer ver o crente da igreja. Porque ele sabe, meus irmãos e irmãs, que o crente da igreja, ele é bem sucedido. O crente da igreja, ele ora. O crente que está na igreja, ele glorifica. O crente que está na igreja, irmãos e irmãs, olha, não podemos sair de
bispa é lugar de congregar, irmão. A igreja é lugar de congregar. Estamos numa crise, irmão. Ninguém quer orar mais, pastor. Ninguém quer pagar mais um preço, irmão, pastor Felipe. Ninguém quer pagar mais um preço, irmão, de um avivamento de sua vida. Queremos que Deus opere, queremos que Deus cure, que Ele salve, que Ele liberte, mas não queremos pagar o preço, não queremos descer a casa do olheiro. Mas eu quero dizer nesta noite, irmão e irmã, tenham cuidado, que o nosso adversário, ele quer desviar a carne de Deus. Quando eu passo falando aqui, tem muito crente lá no Pite. Eu trabalhei já lá, eu trabalhei 10 anos, mas eu pedi a Deus, mas eu pedi água, eu digo que eu não quero trabalhar mais aqui não. Eu sei que aqui é meu ganho-pão, eu trabalho ganhando meu pão aqui, mas me liberta disso aqui, e Deus me libertou. Já faz 6 anos ou 5 que eu deixei de trabalhar lá, e Deus tem providenciado tudo para mim. Deus tem providenciado tudo, irmão. Não deixou faltar nada, e Ele vai voltar, porque o nosso Deus, Ele cuida dos seus. Não precisa ficar desesperado, irmão. Que quando Deus fecha uma porta aqui, é porque tem outra melhor. Quando Ele fecha aqui, ele tem outra melhor. Lembra de Elias? Quando o juiz a água parou da água, para não chover, ela morreu. Não tinha mais água. Deus disse: levanta Elias e vai a Sarepta. Vai lá na viúva. Aleluia, Deus melhor para ti, Elias. Aleluia, Deus tem o melhor para nós, igreja. Vamos permanecer em bispa. Vamos entrar nesse lugar de oração. É a carne de Deus. E vou quero dizer nesta noite que o crente que ora, ele é bem sucedido. O crente que ora, ele é determinado. O crente que ora, ele tem alegria. O crente que ora, ele tem paz. Continue bispa. Você veja que no final do versículo, aleluia, veja que Samuel disse, olha, ele pegou uma pedra e colocou em si. E a Bíblia diz que ele disse, olha, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Bispa, irmão, quer dizer pedra de ajuda. O povo de Deus será ajudado por Deus aqui. Os filhos queria perseguir eles, queria matar eles, mas a Bíblia diz, irmão, que ali havia um profeta de Deus. Samuel tem a discussão: profeta, juiz e profeta. Profeta, juiz e sacerdote. Isso? 3 funções. Aleluia. Aleluia. Ele era juiz do povo naquele dia, irmão. E foi profeta e sacerdote do rei. Do povo ali de Israel. O povo já lamentando. E que me chama a atenção, irmão, que ele diz: olha, não vai cessar de orar por nós. Como quem diz: olha, continua orando por nós. Olha, irmão, o Samuel conhecia muito bem o poder da oração. Eu quero que alguém leia aí 1 Samuel capítulo 12 e o versículo 23. Quem pode ler para mim? 1 Samuel capítulo 12 e o versículo 23. Leia aí, por favor, para dar sequência à palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 12
quanto a mim, longe de mim, e que eu peque. é porque minha Bíblia está. Aleluia. Aleluia. Que eu peque Pegue contra o Senhor, deixando deixando de orar por vós, antes vos ensinarei ensinarei o caminho certo direito. e reto. Veja, ele considerou deixar de orar e pecava. É a Bíblia, é assim que diz, você lá em casa. Ele considerava deixar de orar e pecava. É verdade. Aí ninguém deixar de orar contra vós, pecarei contra o Senhor. Oh, Veja, irmão, que essa oração aqui era uma oração intercessória. A oração intercessória tem poder. Não podemos de maneira alguma, irmão, sair de bispa, sair de tabernáculo, sair da casa de Deus, sair, deixar de congregar. Não podemos deixar, irmão, a casa do Senhor deserta. aleluia. Não pode, a casa do Senhor não pode ficar deserta. Por isso tem muito quem está dando preço. Está dando preço. Porque não quer congregar. Aleluia. Não quer ir para a casa de Deus, irmão. Porque aqui é refúgio. Aqui é um socorro pronto. É aqui na casa de Deus. Quando chegamos tristes e saímos alegres. Chegamos fracos e saímos fortalecidos. Aí chegamos enfermos e saímos com saúde. Quem acredita, diga, deixa presente, glorifica Ele, exalta Ele. Aleluia. E a Bíblia diz que agora, irmãos, que agora o homem de Deus, ele começou a olhar para Israel, porque eles viram que Israel se chovia, e a Bíblia diz: sabe quem Eliseu fez? Sabe quem Samuel fez, meus irmãos? E os filhos de Israel disseram: Samuel não cessa de orar. E Samuel tomou um cordeiro que ele amava. Aí você diz na Bíblia que o cordeiro que ele amava, e ofereceu queimado inteiramente do Senhor. E clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor ouviu. Eu aprendo uma coisa muito linda aqui nesse texto, irmão. Esse cordeiro aqui, sabe o que é? É uma tipologia de Jesus Cristo, o cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós, lá no Calvário. Aleluia, glória a Deus. Enquanto o profeta orava e fazia o sacrifício do cordeiro, sabe o que aconteceu? Os filisteus que acreditam. O diabo é muito acredito, gente. Ele sabe o que ora, porque o crente tem comunhão com Deus. Aleluia. Enquanto ele fazia a oração e fazia o sacrifício, os filisteus chegaram a pelejar. Olha, aquele é acredita demais, cachorro. O diabo é muito atrevido. Aleluia. Vigiai e orai. Sede sóbrio e vigilante, porque eu posso dizer, ande de redor, clamando como leão, busca quem possa agarrar. Pode deixar de orar, não é um perigo. Você fica naufrágio. Você fica sem força de vencer a peleja. Mas nesta noite coloca Jesus no altar da tua vida. Aleluia! E a Bíblia diz que agora, irmãos, quando agora os filisteus enfrentaram, quando os filisteus começaram a invadir, enquanto o profeta orava e sacrificava, a Bíblia, é o texto que diz para você, que Deus fez trovoar. Houve trovão, houve uma trovoada. E naquele dia, eu penso e me senti, que ele disse que eles foram derrotados na frente dos israelitas, do povo de Deus aqui. E foi derrotado eles. Sabe o que acontece, meus irmãos e irmãs? Quando eles invadiram para atacar o povo de Deus, aí Deus pensou: houve a trovoada, houve trovão, a chuva começou a cair torrencialmente, começou a cair sobre a terra, e você sabe, o pastor sabe disso, ele já é idoso, ele sabe disso, que quando chove, quando anda no lugar, começa a levar a areia, tanta areia aqui, foi o que aconteceu aqui, quando Deus mandou aquela trovoada,
dos filhos de Israel. Quem foi que pelejou com eles? Aleluia. Foi Deus. Foi É. Deus. Deixa Deus pelejar com você, irmão. Oh. Em nome de Jesus, não para de orar. Oh. Oração individual do crente, oração coletiva da igreja e oração intercessória. Grupos de homens e mulheres para interceder por nós, pelo povo. A oração é a chave que abre a dispensa de Deus. A oração é o pergunto da nossa fé em Deus. A oração, irmão, aleluia, é algo que nós podemos sentir a presença de Deus e agradecer seus benefícios alcançados que Ele tem nos concedido. A oração é a chave da vitória. Eu disse para minha esposa essa semana, eu disse, minha filha, para ter poder de Deus, tem que orar. Se não orar, pastor, não tem poder não. Não tem vitória não. Você só tem poder se orar. Você se orar, você é alguém que está para nós, um crente que ora, ele fica um crente extraordinário, fica um crente de poder. É como diz candela de fogo, não tem tchau que aguente. Eu quero dizer nessa noite, irmão, que o crente que ora, ele vence. Para encerrar, já deixando, para encerrar, o menino de Jesus. Chegou um homem até ele, mestre, eu trouxe meu filho, eu levei meu filho até os discípulos, e eles não puderam expulsar. E meu menino era um nada, uma vez caía a água, e a vez caiu o fogo, se não cair ninguém morre. Eu levei até os discípulos, Jesus, e não puderam expulsar eles. Que lástima. Foi baixinho, pastor Felipe. Os discípulos chegaram e disseram, chegaram em particular para Jesus. Porque Jesus, irmão, ele é maravilhoso. Os discípulos chegaram em particular e Jesus disse, mestre, nós encontramos ali em algum lugar e não podemos expulsar. Ele disse, e imagina a cara deles, o rosto deles decepcionado, frustrado. Não podemos expulsar eles. É como você falou, pastor. Essa casta de arroz e sai, se não for com oração e jejum a Deus. Querem ser vencedores? Querem vencer a peleja? Querem vencer o diabo, o vosso adversário? Orando, vai jejuando, faz alguma coisa, faz sacrifício. Que eu acredito, eu sei. Eu quero dizer nesta noite, aleluia, eu duvido. O diabo está na boca de um crente que ora. Porque o crente ora tem poder, tem ousadia, tem autoridade de Deus. Nesta noite permanece indíssima. Aleluia, obedece. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia, obedece significa pedra de ajuda. Pedra de ajuda. Eu quero dizer nesta noite que Jesus é a rocha de Meribá. Jesus é aquele que saciou a sede dos filhos lá no deserto. E eu quero dizer nesta noite, sacia a tua sede nesta noite. Começa a tomar a água da rocha ferida de Meribá. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele está presente aqui nesta noite, igreja. Você vai vencer os obstáculos. Vamos vencer os obstáculos, porque maior quem está conosco, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, igreja? Estão gostando da mensagem? Tá bom? Vem do céu. A mensagem de Deus. Amém, igreja? Mas precisamos, irmão, permanecer, ficar congregando, assim como os filhos de Israel. Eles congregaram, eles convidaram o homem de Deus. O irmão, tem tantos profetas sofrendo, tem tanto crente que não querem desistir da jornada.
Mas não é tempo de parar, não. Oh, Deus. Jesus vem aí. Oh, glória. Santo dos A santos. qualquer momento, irmãos, irmãs, a trombeta toca. E nós vamos ser arrebatados para orar com Jesus por toda a eternidade. Quem tem essa esperança, levante suas mãos. Diga Ebenezer. Significa até aqui nos ajudou o Senhor. Quem vai ajudar? A Bíblia diz, irmão, que o povo, aleluia, clamou em Samuel, aleluia, ele orava, ele orou. Samuel conhecia muito bem a oração, irmão. Ele foi nascido através da oração. Aleluia. Se a sua mãe tivesse orado, ele não teria nascido. Ele conhecia muito bem o poder da oração. Aleluia. Glória. Não Glória. vamos parar de orar uma vez, irmão. Eu sei que é difícil. Aleluia. Eles buscaram primeiro. Veio Jesus conhecerão. Acrescentarão. Você tem que ter prioridade. E a Aleluia. primeira coisa que eu quero priorizar é a oração. Aleluia. A vez em quando nós temos tempo para tudo. Tem uma coisinha que está querendo crente de tempo, irmão. É o celular. Está todo dia muito tempo. A ver alguém passa uma hora usando o celular. É no WhatsApp, é no Instagram, é no YouTube e muitas coisas. É muita coisa, irmão. Aleluia. A ver o tempo tem para isso. Vamos ali, mas curou ali a mensagem. Foi Deus que mim. Mas foi Deus. Não veio. Foi de Deus. Eu tive que pegar o celular e olhar o WhatsApp. Foi de Deus. Aí eu vi ele na agenda dele. Fui lá para o pastor Felipe. Aleluia. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo. A peleja não é tua, é de Deus. O Senhor pelejar por ti. Aleluia. Deus pelejar por ti. Aleluia. Aleluia. Glória. Poder começar a falar tudo isso para a igreja. Não vamos deixar a carrinha deserta. Vamos ficar completando. Porque é aquele que é a nossa vitória. É aquele que Deus se restitui. Você viu o texto ali? Foi restituir a cidade. Aleluia. E houve paz. Ó. Houve paz, alegria. Porque às vezes, irmãos, para concluir, vou concluir agora. Às vezes, nós perdemos a alegria. Como assim? Perde a alegria. Porque às vezes perdemos, irmão, algo muito precioso. Me faz lembrar agora da mulher da dracma. Ela tinha quantas dracmas? Eram quantas dracmas? Eram quantas dracmas? 10. Mas ela deu um escuro e perdeu a dracma. E queria achar atenção, pastor, que ela perdeu a dracma em casa. Aleluia. Ela perdeu a dracma em casa. Olha, irmão, se fosse eu não sei você, você estava dentro, você tinha mais nova. Ela tinha 10, perdeu muito, tinha mais nova. Mas ela sabia que aquela dracma era muito preciosa. Era preciosa. Aleluia. Ela não podia faltar. E ela fez uma coisa, e chama a atenção para isso, ela fez 3 coisas precisas para receber, para encontrar a dracma. A primeira coisa que ela fez foi acender a candeia. Epa. Aleluia. A terceira coisa, ela começou a varrer. Aleluia. Ela foi varrendo, irmão. Ela acendeu a candeia, pegou a vassoura e começou a varrer. E foi bem inteligente, diz que ela bem inteligente. Ela foi populando. Eu imagino, pensamento meu, eu posso pensar, analisar o texto. Quem sabe ela foi lá no armário, mexeu, arrastou a cama, não é verdade? Foi lá no tapete, mexeu, foi lá no fogão e começou mexendo nas coisas e começou varrendo. Foi varrendo e encontrou a dracma. Quando ela encontrou a dracma, houve alegria. Obrigada. Assim, alguém que eu não sei o que você perdeu, meu irmão, minha irmã, talvez é um dom precioso, um dom de língua, é um dom que você tinha de visão,
as vizinhas. Aleluia. Alega comigo, porque eu achei a dracma perdida. Aleluia! Que nesta noite, vai, e além do diabo, irmão, ele toma proveito. Ele toma proveito da situação. Ele toma proveito. Se às vezes o crente peca, e ele sente, porque o crente sente. O crente, quando ele erra, ele sente. O Espírito testifica que ele errou. Ficou Davi. Quando Davi pecou, ele sentiu. E ele disse: devolve a alegria da tua salvação. No retiro do teu Espírito Santo. Eu quero dizer nesta noite, irmãos, que a meu diabo toma proveito e começa essa parte do nosso filho, não vai dar jeito, não tem mais jeito, não adianta, mas eu quero dizer nesta noite que ele é atrevido, ele